Como que você pode acumular mais bitcoins sem necessariamente precisar comprar e vender os bitcoins que você já tem. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Alexandre Filho, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E nesse vídeo eu quero comentar contigo como você pode acumular mais satoshis, mais moedas, mais bitcoins com atividades do dia a dia, com coisas que você pode fazer naturalmente. Então eu vou comentar 3 formas, na verdade. A primeira, todas as pessoas conseguem fazer. Você consegue fazer, eu comecei a fazer mês passado, por isso que eu quero comentar com vocês aqui. A segunda delas, algumas pessoas vão optar em fazer e outras não, é um pouco mais complexa. A terceira também é um pouco mais complexa. Mas eu vou comentar aqui, você julga que é melhor para você. Beleza? A primeira é o seguinte, é você pegar um cartão de crédito que tenha cashback em Bitcoin. Pô, Alexandre, eu não me ligo nesse negócio de cashback, não. Cara, eu também não. Mas quando se trata de Bitcoin, que é um ativo não inflacionário, isso faz muito sentido. E eu vou explicar para você como que eu tenho feito com o cartão de crédito do Bitbank. Vale dizer aqui o seguinte, eu não tenho patrocínio do Bitbank, eu não conheço ninguém do Bitbank. Inclusive, se você tem crítica a fazer o Bitbank, pode jogar aqui embaixo. Se você conhece outras empresas, coloca aqui nos comentários também para a gente dissipar mais esse conteúdo. Beleza? Mas eu vou explicar como que funciona no cartão do Bitbank. É o seguinte, você opera lá na exchange normal, você pode pedir um cartão de crédito digital, botar no seu celular, ou você pode pedir o cartão de crédito físico. Ele começa com 1% de cashback em Bitcoin, tá? Para gastos em real. Isso que eu achei bacana, porque eu não preciso mudar nada na minha vida. É só deixar de usar um cartão que eu já uso e passar a usar esse cartão. Então eu fiz uns testes, vou botar até uns prints aqui. Você ganha em satoshis, pouquinho, cara, faz quase nenhuma diferença. Eu gastei, sei lá, fui ali no barbeiro, gastei R$ 50. Aí ganha lá um percentualzinho de cashback. Fui ali e comprei uma marmita e gastei R$ 25. Então vai lá e ganha um cashback também. Então, nessa forma, você pega os seus gastos que são diários, seus gastos comuns, coloca nesse cartão e você recebe cashback por isso. Então, se você gastar, por exemplo, R$ 1.000 por mês, você já vai receber ali, no caso de 1% de cashback, você vai receber R$ 10 por mês de cashback em Bitcoin. E eu vou te falar lá no futuro como que isso vai fazer diferença. Beleza, Alexandre, mas existe só esse cartão? Não, tem um da Ripple, se eu não me engano, tem um da Binance também, tem o da Nexo, tem várias empresas que oferecem. Só que o que é interessante você avaliar para essas empresas? Se você consegue gastar em real para receber em Bitcoin. Esse que é o principal ponto, na minha concepção. Por quê? Porque não faz sentido eu gastar meus bitcoins para receber cashback em Bitcoin, tá? Agora, vale ressaltar um ponto. Lá na Bitbank, o seu cashback ele é progressivo. Conforme você vai usando o cartão, esse cashback vai aumentando. O meu começou em 1%, agora está em 2%. Além disso, se você referenciar uma pessoa para usar também, ou se você foi referenciado por uma pessoa a usar, você já começa com cashback maior. Então eu vou deixar o meu link aqui na descrição, mas cara, se você não quiser fazer pelo meu link, não tem problema nenhum. Tá? Pode fazer direto na plataforma, eu não ligo para isso. Mas se você quiser receber mais cashback, você faz pelo link que eu vou deixar na descrição. Tá? Agora, tem que ressaltar outro ponto também. Ele é um cartão de crédito, mas ele, ao mesmo tempo, não é um cartão de crédito. Como assim, Alexandre? É porque ele funciona, você tem que botar o saldo na sua corretora para poder usar aquele saldo no cartão de crédito. Então, por exemplo, eu gasto no meu cartão de crédito R$ 1.000, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, primeiro eu vou transferir R$ 1.000 lá para minha corretora, eu vou deixar esses R$ 1.000 lá. Quando eu for aqui no estabelecimento, que eu vou comprar, sei lá, alguma coisa, eu vou comprar R$ 50, eu vou falar, não, é no crédito. Eu vou bater lá o cartão, vai passar no crédito. Só que vai ser descontado da minha conta os R$ 50, daqueles R$ 1.000 que eu coloquei lá. E é como se fosse um cartão de débito, entendeu? E é assim que opera. E o cashback ele já vai direto para a tua área de Bitcoin, nos satoshis. Vou até botar um print de umas compras que eu fiz. Eu fiz 2 ou 3 compras. Eu gasto pouco no cartão de crédito, mas eu comecei a usar essa metodologia. Vou botar uns prints aqui nos satoshis, bem pouquinho. Então essa é uma das formas, qualquer pessoa consegue fazer. Pô, Alexandre, eu não gosto de milhas, de cashback, eu não ligo nisso. Cara, eu também não ligo. Eu também realmente não sou atento a essa parte. Inclusive tem um amigo meu que ele sempre me fala para eu aproveitar para acumular milhas, pontos, essas coisas, só que eu não invisto tempo nessa área. Porém, cara, falando de Bitcoin, olha como isso é poderoso. Se você considerar o Bitcoin a US$ 100.000 e você faz R$ 1.000 de compras no seu cartão, você vai receber, sei lá, R$ 10 ali de satoshi, né? 1% de R$ 1.000. Porém, o Bitcoin subindo a US$ 1 milhão, um exemplo, é só questão de tempo para chegar lá, esses teus R$ 10 em satoshi vão permanecer em satoshi e esses satoshi lá no futuro vão valer R$ 100. Se você considerar a desvalorização do real, esses satoshis vão valer mais do que R$ 100 lá no futuro quando o Bitcoin subir. Então, é como se você estivesse executando algumas compras hoje de graça, pô. Entendeu? Dependendo de quanto que é a fatura do teu cartão, inclusive tem um limite lá, é 5 mil diário
250 mil por mês, se eu não me engano. Então tem que botar no teu orçamento aí. Dependendo de quanto é a fatura do teu cartão, tem várias compras que você vai fazer ao longo do caminho, que lá na frente, quando o Bitcoin subir, esses satoshis já vão pagar todas essas compras. Por isso que eu comecei a migrar parte do meu consumo de cartão de crédito, das coisas que eu consumo em cartão de crédito, para esse item. E essa é a primeira forma que eu acho mais simples de você começar a acumular mais satoshis, mais bitcoins, sem precisar vender suas moedas, só nas suas atividades do dia a dia, beleza? Então vamos lá. A segunda forma é um pouco mais complicada, mas eu vou explicar para você aqui. É usando os teus bitcoins como colateral. O que você vai fazer? Você vai dar o seu bitcoin como garantia numa plataforma e dentro dessa plataforma ela vai te dar um crédito para você fazer um empréstimo, tá? Isso é em finanças descentralizadas. A plataforma que você pode usar hoje, a mais usada é a Aave. Eu vou botar um print aqui, AAVE, tá? Então você vai pegar o bitcoin na rede Ethereum, que é o WBTC, né? Você vai colocar lá. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de você entender. Você vai dar esse Bitcoin como colateral, como garantia. A plataforma vai te liberar um crédito que é inferior a esse valor da garantia. E em cima desse crédito, você vai pegar esse empréstimo em dólar e você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar um carro e ir pagando devagar lá na plataforma. Você pode investir esse dinheiro. E eu vou explicar duas formas do que fazer com esse dinheiro para você acumular mais bitcoins, né? Mas você pode fazer o que quiser. E depois eu vou te passar umas recomendações para você não ficar num formato muito arriscado, porque essa é uma operação alavancada. Então vamos lá. Bitcoin a 100 mil dólares. Um Bitcoin vale 100 mil dólares. Então vamos supor que você botou de garantia lá 0,1 Bitcoin, tá? Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre a importância de você chegar nesse valor de Bitcoin. Dá uma olhada aqui na descrição. Você colocou na plataforma só como exemplo, 0,1 Bitcoin, que são 10 mil dólares. Ela vai te liberar um percentual desse valor. Dependendo da plataforma, esse percentual varia, tá? Então lá nessa plataforma que eu falei contigo, se eu não me engano é de 78 a 80 e poucos por cento dessa garantia. Então vamos considerar 80%, ela vai te liberar ali 8 mil dólares para você fazer o que você quiser. Você pode pegar esses 8 mil dólares e a primeira opção para você acumular mais bitcoins é você pegar esses 8 mil dólares e comprar mais bitcoins, né? Por quê? Porque esse empréstimo ele tem uma taxa de juros, lá na plataforma mostra. Essa taxa de juros fica em 5% ao ano, 5,5%, depende do momento que você vai ver esse vídeo. Então se você está com um empréstimo que você paga 5 e pouco ao ano, comprando bitcoin, que valoriza muito mais do que isso ao longo dos anos, você pode pagar o empréstimo com o próprio Bitcoin que você comprou. Eita, Alexandre, eu não entendi nada. Calma que eu vou clarear essa situação. Vamos lá. Você pegou os 8 mil dólares a 5% ao ano. Para pagar esse empréstimo, você não tem uma regra. Por quê? Porque você tem um colateral lá em Bitcoin. Então, você pode pagar esse mês 500 dólares, 200 dólares, no outro mês 1.500 dólares. Eu estou falando em dólar aqui, mas você pode fazer tudo isso em real, tá? Só que vai ser convertido, né? Mas a estratégia é a mesma. Você não tem regra para pagar isso, tá? Então, ao longo do tempo, você pode deixar esse empréstimo lá e com a valorização do Bitcoin ao longo de 2 anos, 3 anos, vai ser maior do que o valor de juros desse empréstimo. Ainda que você não tenha feito pagamento nenhum desse empréstimo, a valorização do Bitcoin nesse período é suficiente para você liquidar parte dos Bitcoins, pagar a dívida em dólar e ficar com o restante de Bitcoin. Ou você pode usar esse dinheiro para comprar Bitcoins e devagarinho você vai pagando essa dívida lá, se assim você achar necessário. Então essa é a segunda forma. Só que tem perigo aí, que eu já vou te explicar como é que você evita ser liquidado nessas situações, tá? A segunda forma, com essa mesma estrutura de empréstimo, é o seguinte: você pegar esse valor que você pegou de crédito, de empréstimo, e para uma outra área das finanças descentralizadas, você pode fazer na Uniswap, você pode fazer em qualquer plataforma que faça pools de liquidez. O que são pools de liquidez? Você vai escolher 2 moedas para você fornecer liquidez na rede, enquanto as moedas estão sendo negociadas naquela faixa de valor. A forma mais menos arriscada de você fazer isso é você fazer pools de liquidez entre stablecoins. Então você pega assim, o SDC, o SDT, ou você pega o SDC e euro, que a pool de liquidez paga bem, às vezes paga 15% ao ano, 20% ao ano, depende do momento que você vai ver esse vídeo. Então se você pega 8 mil dólares aos juros de 5% ao ano, para você colocar numa pool de liquidez que você recebe 15% ao ano, 20% ao ano, essa diferença vai para o teu bolso. E aí você pode acumular mais bitcoins ou fazer mais dinheiro com dinheiro que é da plataforma, só usando o teu bitcoin como garantia. Entendeu? Essas são as 2 formas. Pô, Alexandre, mas isso é bom demais para ser verdade, pô. Não tem risco nessa operação? Tem risco. E é isso que eu vou falar contigo aqui agora.
O que acontece? Como você está botando o Bitcoin como colateral, como garantia, você corre risco de ser liquidado, né? Desses teus Bitcoins serem vendidos automaticamente pela plataforma. E isso é um risco que você pode diminuir, tá? Primeiro ponto, não é interessante você fazer essa estratégia com todos os Bitcoins que você tem. Já começa por aí. Se você tem 0,1 Bitcoin, você não vai lá e coloca 0,1 Bitcoin lá na plataforma para fazer uma coisa dessa. Cara, esse percentual varia de uma pessoa para outra, mas eu não faria com mais de 20% da minha quantidade de Bitcoin. Mas não faria mesmo, tá? Então você vai botar um percentual disso. Segundo ponto, a quantidade, o que define que você vai ser liquidado? É quando a sua dívida chega a 80% do valor da sua garantia. Para evitar chegar nesses 80%, você, quando for pegar o crédito, você pega ali próximo de 30% do valor que você tem. Ou seja, você deu 10 mil dólares de garantia, você pega 3 mil dólares. Por que isso vai te proteger? Porque até você ser liquidado, o Bitcoin tem que cair mais de 50% para você chegar nesse percentual de liquidação, que a dívida valeu 80% da garantia. E nesse período dessa queda inteira, você não ter colocado dinheiro nenhum para pagar aquela dívida. Então, fica muito mais seguro você trabalhar com essa faixa, né? Você pegar ali 30% do valor que você deu de garantia, mais ou menos, ou 30% do valor que você tem de crédito. Então, numa operação que eu dei 10 mil dólares de garantia, eu tenho 8 mil dólares de crédito. Se eu pego 3 mil dólares, eu estou mais seguro, entendeu? A probabilidade de eu ser liquidado é muito menor. É lógico que a gente não pode dizer que no mercado cripto, pô, mas será que o Bitcoin vai cair 50%? Eu acho pouco provável no cenário que está agora, mas pode acontecer. Pode acontecer de cair 50, 60, 70, né? Então, se você tiver uma margem bem folgada ali, dá tempo de você ir pagando esse empréstimo para quitar essa dívida, ou do Bitcoin subir de valor quando você entra no mercado de baixa, faz essa situação, faz essa operação. O Bitcoin sobe de valor e essa tua margem fica muito difícil de ser liquidada. Entendeu o que eu quero dizer? Então essas são duas formas de você pegar o crédito e comprar mais Bitcoin, e com a valorização você pagar aquele empréstimo, ou você pegar o empréstimo e botar numa pool de liquidez em que os juros seja maior do que os juros do teu empréstimo ali, tá? Alexandre, eu não entendi nada, cara. Eu acho que isso daí é difícil demais. Calma. Se isso é a primeira vez que você está vendo isso, talvez não seja para você mesmo, né? Talvez seja interessante você estudar um pouco mais, você entender um pouco mais do mercado, mas a primeira forma que eu te comentei do cartão de crédito, você consegue, pô. É muito mais simples, né? Conforme você for entendendo mais sobre Bitcoin, sobre o mercado de finanças descentralizadas, essas operações vão ficar extremamente simples para serem feitas, tá? E se você tiver um quê de garantia nesse sentido de pegar uma margem bem pequena, a sua probabilidade de ser liquidado vai ser muito menor. E aí, naturalmente, você vai acumular mais satoshis ao longo do tempo, né? Lá na frente, quando o Bitcoin estiver valendo 1 milhão, 2 milhões de dólares, isso vai fazer total diferença, beleza? Então essas foram as formas que eu separei para falar contigo aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, cara, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para a gente conseguir chegar a mais pessoas. E eu quero saber de você o seguinte: você sabe outra forma de conseguir acumular mais satoshis? Me diz aqui nos comentários, porque a gente consegue trocar ideia com várias pessoas e naturalmente todo mundo se ajuda, beleza? Um forte abraço e vai assistir esse outro vídeo que eu deixei na tela aqui que vai te gerar muito valor também. Valeu!